Fala, concurseiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Saúde Pública Descomplicada, né, onde você aprende o SUS que cai na prova. Eu me chamo João Carlos Batista, sou mestre em saúde coletiva, tenho residência também em saúde coletiva. Atualmente eu sou servidor, né, sanitarista aqui da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E hoje a gente vai tratar sobre legislação do SUS, tá? Mais especificamente sobre a Lei 8.080 de 90, a Lei 8.142 de 90, que compõe, né, a Lei Orgânica da Saúde, e sobre a Constituição Federal. A gente vai utilizar, né, a metodologia mais simples, mais fácil, para a consolidação do conhecimento relacionado à prova de concurso e seleções, que são resoluções de questões. Mas antes de começar, já deixa o like, ativa o sininho, para receber mais conteúdo preparatório para concurso público e compartilha com alguém que também está se preparando, seja para a prova de residência, para a prova de concurso na área da saúde. Ajude outros concurseiros, né, a encontrar este conteúdo. Então, pessoal, primeira questão, né, da Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe, o concurso. De acordo com a Constituição Federal de 88 e a legislação que regulamenta o SUS, assinale a alternativa correta, tá bom? Então, a saúde é um serviço público não essencial, sendo garantido apenas aos cidadãos contribuintes da Seguridade Social, é o que diz aí a letra A. A gente sabe que, a partir da Constituição Federal de 88, os nossos constituintes, eles fizeram opção por um novo modelo de proteção social, que é o modelo de Seguridade Social. Antes disso, nós tínhamos a medicina previdenciária, ou seja, só tinha acesso às ações de serviços de saúde a população com carteira assinada, né, a população que trabalhava formalmente e seus familiares através dos institutos de previdência social. Né, o último que nós tivemos foi o INAMPS, o Instituto Nacional, né, que prestava serviços de saúde à população segurada pelo INPS à época. Tá? Com a Constituição Federal, né, nós tivemos uma nova escolha, por um modelo de Seguridade Social, que englobava as políticas de saúde, assistência social e previdência social. E a saúde, nesse sentido, ela é considerada na Constituição Federal como uma política de relevância pública. E, portanto, quando a alternativa ela traz que a saúde não é um serviço essencial, ela já está incorreta. Letra B. O Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos da União. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde ele é financiado de maneira tripartite, né, com recurso dos 3 entes federados, União, Estados e municípios. Então, a letra B está incorreta. A iniciativa privada não poderá participar sob nenhuma forma do Sistema Único de Saúde, é o que diz aí a letra C. Também está incorreta, uma vez que a iniciativa privada ela pode participar de maneira complementar. A partir do momento, né, que o poder público ele não consegue prover as ações e serviços de saúde que são necessárias para aquela população, ela pode contratualizar esses serviços, ou seja, conveniar esses serviços com empresas privadas, por exemplo, com hospitais privados que vão funcionar de maneira complementar ao SUS, ou seja, o Estado contratualiza, convenia o leito com aquele hospital, por exemplo, e oferta aquele leito para a população usuária do SUS, ok? Então, a iniciativa privada ela pode participar de maneira complementar. Alternativa D, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. E é exatamente isso que a nossa Constituição traz. Né? Então, a Constituição Federal de 88, ela traz a saúde na perspectiva do direito. Né? Então, a partir do momento que ela é direito, ela não está mais associada ao caráter contributivo, que era o que tínhamos com a medicina previdenciária, e a saúde passa a ser observada como um direito do cidadão, tá? Então a letra D está correta. A letra E, ela nos diz: o acesso a ações e serviços de saúde é restrito aos usuários previamente cadastrados no SUS. Isso fere o princípio da universalidade do acesso. Então, independente se aquele usuário tem ou não algum cadastro em algum sistema do SUS, ele tem direito ao acesso ao serviço. Então, né, a alternativa que deve ser assinalada aí é a letra D. Então, vamos aí para a questão 2. Não é uma questão do Ministério da Saúde, de um concurso relacionado ao Ministério da Saúde. Com base na Lei 8.080 de 1990, assinale a alternativa correta acerca da organização do SUS. Letra A. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
A questão A, ela traz duas diretrizes do Sistema Único, que é a regionalização, né? Então, quando ele traz uma rede regionalizada, ele está falando do princípio da regionalização, e hierarquizada, que é mais um princípio, né, da hierarquização aí relacionada às ações de serviços. Elas respondem a uma hierarquia relacionada à densidade tecnológica, que a gente classifica como de menor complexidade, de média e de alta complexidade, ok? Então, a letra A, a gente já viu que está correta, mas vamos ver, né, as demais alternativas. Então, letra B. O SUS é organizado de forma centralizada, sob responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde. A gente sabe que mais um princípio do Sistema Único de Saúde é a descentralização das ações de serviços. Então, não ocorre, como a alternativa diz, a centralização sob responsabilidade do Ministério. Existe uma responsabilidade compartilhada entre todos os entes, né, federados, desde os municípios, estados e a União, e os serviços eles são descentralizados, ok? Ou seja, os serviços eles estão mais próximos de onde a vida real ocorre, que são nos municípios e estados. Letra C. A direção do SUS é exercida apenas pelo Conselho Nacional de Saúde. O que a Constituição Federal nos diz e a Lei 8.080 nos diz é que o SUS ele tem direção única em cada esfera de governo. O que significa isso? Que em cada esfera nós temos a direção do sistema, ou seja, nos municípios nós temos as secretarias municipais de saúde, nos estados nós temos as secretarias estaduais de saúde e a nível federal nós temos o Ministério da Saúde, tá bom? Então, a letra C está errada, né? Porque a direção é única em cada esfera, considerando os entes federados, ok? Letra D. A organização do SUS não observa critérios de hierarquização dos serviços. Já vimos que a hierarquização ela é um princípio do SUS, né? Então, existe uma organização hierárquica relacionada à densidade tecnológica dos serviços, de menor complexidade, de média e de alta complexidade, fazendo, mais uma vez, reforçando menção à complexidade da densidade tecnológica e não dos processos, ok? E letra E, os serviços públicos de saúde não podem estabelecer referência e contra-referência, muito pelo contrário. As ações de serviços elas se organizam através das redes de atenção à saúde, que tem diversos pontos de atenção à saúde, tem as redes temáticas, como a rede de atenção psicossocial, a rede de urgência e emergência, a rede de saúde materna e infantil, que são compostas por vários pontos de atenção, onde o usuário ele precisa ser referenciado e contra-referenciado nessa rede. Então, a letra E está equivocada. A referência e a contra-referência são premissas quando a gente fala de rede de atenção à saúde e de Sistema Único de Saúde. Vamos aí para a questão 3, tá? Da FGV, Prefeitura de Salvador. Segundo a Lei 8.142 de 90, a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde ocorre por meio de, letra A, conselhos de saúde e conferências de saúde. Então, essa já é a resposta correta, tá? A participação da comunidade, ela se organiza através dos conselhos, né, dos conselhos de saúde a nível municipal, estadual e o Conselho Nacional de Saúde, e através das conferências de saúde, né, que produzem os relatórios, cujas diretrizes, objetivos, metas e indicadores orientam a formulação do planejamento do SUS, ou seja, dos planos de saúde e das programações anuais de saúde, tá? Então é dessa forma que se dá a participação da comunidade, através de conselhos e conferências de saúde. Quem traz essa formalização é a Lei 8.142, que trata principalmente do tema da participação social, ok? Letra B, Ministério Público e Tribunal de Contas, está errado, né? Secretarias de Saúde, comissões e intergestores, na letra C, a gente está falando aí de governança do SUS e não de participação da comunidade, ok? Então, às vezes a banca, ela coloca algumas cascas de banana, né? Essas comissões intergestores, como o próprio nome diz, ela também efetiva a tomada de decisão, porém, como o próprio nome diz, intergestores, entre os gestores. São instâncias de governança e não de participação social, ok? Letra D, ouvidorias do SUS e corregedorias, também não diz respeito à participação da comunidade. Agora, prestem atenção que o aluno que não se prepara, que nunca ouviu falar, por exemplo, de participação social no SUS, ele pode até pensar, através da ouvidoria do SUS eu consigo me comunicar, eu consigo denunciar, eu consigo me manifestar em relação a uma determinada política, por exemplo, que eu tentei acessar e não consegui, exemplificando. Isso pode soar
como participação da comunidade. Mas o que a Lei 8.142 traz é relacionado à participação social na formulação e na fiscalização, no acompanhamento da política, tá bem? Então, podem vir, né, algumas cascas de bananas que levem vocês a confundirem. Mas quem está preparado, né, quem já nos segue, né, que já ativou o sininho, que já tem acesso a esse conteúdo aqui gratuito, vai saber que a resposta é conselhos e conferências de saúde, ok? E por fim, agências reguladoras e conselhos profissionais, né, que não tem muita relação com a participação da comunidade. Então vejam, uma questão simples, fácil de responder, que você pode garantir facilmente a pontuação, porém, se você não estudar os conceitos como eles são na legislação, você pode acabar se confundindo. Questão 4 da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia constituem princípios do SUS conforme a Lei 8.080 de 1990, exceto. Então a gente vai tratar, pessoal, de mais um tema batido em concursos e seleções, que são os princípios do SUS. Vocês precisam compreender cada conceito relacionado a cada princípio, porque isso é questão certa na prova, ok? Então, universalidade do acesso aos serviços de saúde é um princípio do SUS, a universalidade, ok? Então, a partir do momento que inaugurou-se o conceito da saúde como um direito do cidadão, você precisa garantir universalidade de acesso, ok? Então, antes nós tínhamos uma política de medicina previdenciária, né, para uma parte da população, e a partir do momento que você garante a saúde, que você escreve na Constituição Federal a saúde como um direito de todos, você precisa garantir a universalidade de acesso a todos, ok? Integralidade da assistência, então, não é apenas a universalidade do acesso, mas a integralidade da assistência, ou seja, a população usuária ela tem que ter acesso a todos os serviços que necessitem, considerando todas as formas de atuação, ou seja, promoção, prevenção, recuperação, reabilitação da saúde, tá? Essas 4 formas de atuação, bem como na complexidade relacionada à densidade tecnológica que necessitar, desde a atenção primária, aos serviços de média complexidade, aos serviços hospitalares, aos serviços ambulatoriais, ao apoio diagnóstico terapêutico, e isso significa integralidade da assistência, ou seja, todas as necessidades de saúde do usuário precisam ser atendidas, ok? Equidade na prestação das ações de saúde, isso é mais um princípio, o princípio da equidade, que orienta que os recursos devem ser utilizados conforme as necessidades dos grupos populacionais e dos territórios, de maneira que aqueles grupos populacionais, aqueles territórios que mais necessitem de ações devem ser priorizados. Isso não significa diminuir o princípio da universalidade do acesso. Pelo contrário, através do princípio da equidade, você amplia a universalidade do acesso, porque as ações e serviços passam a chegar em locais que antes não chegavam, em grupos sociais mais vulneráveis, ok? Então, equidade também é um princípio. Centralização político-administrativa, nós já vimos que é o contrário, não é? O princípio do SUS é a descentralização político-administrativa. Isso significa que os serviços devem ser descentralizados para as esferas subnacionais, ou seja, para os municípios e para os estados, que é onde a população usuária do SUS vive, não é? Então, tanto o planejamento quanto a execução dessas ações e serviços de saúde devem ocorrer prioritariamente nos territórios, nos municípios e nos estados, ok? E participação da comunidade, a gente já viu que é um princípio do SUS, não é, que está previsto na Lei Orgânica da Saúde, e como a gente viu na questão anterior, garantida mediante os conselhos e as conferências de saúde, ok? Só para reforçar, o SUS é descentralizado com direção única em cada esfera de governo, ou seja, os municípios, os estados e a União têm os seus órgãos que direcionam a política, sendo as secretarias de saúde e o Ministério da Saúde responsáveis por isso. Para finalizar, pessoal, aqui a 5ª questão da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, concurso, ok? Então, de acordo com a Lei 8.080 de 1990, a participação da iniciativa privada no SUS, letra A, é vedada em qualquer hipótese? Já vimos que não. Isso reforça cada vez mais a importância da gente conhecer esse princípio, que é a participação do mercado de maneira complementar no SUS. Ele cai muito nas provas, então é importante que vocês estejam com esse
com esses conceitos sedimentados, a participação da iniciativa privada, não é? Essa participação ela pode ocorrer de maneira complementar, como já foi dito anteriormente, ou seja, quando o SUS não tiver recursos, capacidade operacional para garantir o princípio da universalidade do acesso e da integralidade do cuidado, ele pode conveniar serviços com empresas privadas, com unidades de saúde privadas. O exemplo que eu trouxe anteriormente foi através, por exemplo, da contratualização de leitos privados, que são disponibilizados para o SUS. Isso a gente chama atuação do mercado de maneira complementar, tá? E qual a forma de se formalizar isso? Através de um convênio ou de uma contratualização. Agora, vejam onde está a casca de banana. A letra C, ela fala que o privado ele pode substituir a atuação do Estado. E não é verdade. O candidato, né, que não está preparado, que não sabe, que não estuda o conceito, ele pode confundir. Participar de maneira complementar não é substituir o Estado, tá? O Estado, quando não tem a capacidade operacional para ofertar o serviço, ele pode contratualizar de maneira complementar e não substitutiva, ok? A letra D, é permitido somente por meio de concessão administrativa. Então, veja, quem não está assistindo uma aula aqui no Saúde Descomplicada, né, pode até pensar, pode, né, ou seja, o Estado ele pode conceder, pode fazer uma concessão administrativa para aquele hospital atuar no SUS, mas esse não é um instrumento jurídico, esse não é um instrumento legal. O instrumento legal é convênio ou contrato, anotem aí, e reforcem esse conceito. É através de convênio ou de contrato que esses serviços podem ser contratualizados, ok? E letra E, independe de contratos ou convênios com o poder público, a gente já viu exatamente o contrário. Então a resposta aí é letra D, ok? Ocorre apenas em caráter complementar ao SUS. Então, pessoal, conceitos chaves dessa aula e que são cobrados por várias bancas, ok? Princípios do SUS, então, princípio da universalidade do acesso, a integralidade do cuidado, equidade e descentralização, que nós já vimos aqui na aula de hoje nas questões. Participação social, participação da comunidade, participação popular são sinônimos que ocorrem através dos conselhos e conferências de saúde. E a participação complementar da iniciativa privada mediante contratos e convênios. Ou seja, o SUS ele pode contratar e conveniar serviços para garantir os princípios da integralidade e da universalidade do acesso. Então, pessoal, para finalizar, dicas para resolver questões do SUS. Leia a Constituição Federal, nos artigos 196 a 200, domine as leis orgânicas 8.080 e 8.142 de 90, elas são amplamente cobradas nas provas. Atenção aos princípios do SUS, saiba diferenciar os princípios doutrinários dos organizacionais. E uma dica extremamente relevante, resolva questões. Tá? Através da resolução de questões, você sai da teoria e você vai para a prática efetiva, né, do que é que cai nas provas de concurso e nas provas de residência, ok? Então, pessoal, muito obrigado a você que chegou até aqui. Se esse conteúdo te ajudou, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e compartilha com alguém que também está se preparando para uma prova de concurso, para uma prova de seleção relacionada à saúde pública, a conceitos gerais de saúde, a conceitos gerais de SUS. Bons estudos e sucesso no seu concurso.